Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Eu estou preparando um curso sobre os 30 principais temas que podem estar na tua prova da PGE Paraíba. Se você estuda para a Procuradoria da Paraíba, eu tenho preparado esse curso, vou lançar em breve, justamente para que a gente discuta os 30 principais temas cobrados pelo CESP nas suas últimas provas. A notícia que nós temos é que a banca para a PGE Paraíba será a CESP e que, obrigatoriamente, o concurso vai ser muito parecido com a PGE de Pernambuco. Então eu tenho feito uma análise dos 30 principais temas das últimas provas CESP, que pode justamente dar um norte daquilo que provavelmente estará na prova da PGE Paraíba. Nessa minha busca, eu encontrei uma questão que eu reputo por perfeita. E eu vou te explicar. Nós não temos uma lei geral sobre concursos públicos. Nós não temos uma lei que regula o processamento do concurso público, os deveres e obrigações das bancas organizadoras e, na verdade, nós não temos absolutamente nada em termos normativos que diga como uma banca deve construir uma prova de concurso. É bem verdade. Eu acredito até que já passou do tempo de nós termos uma lei regulamentando o concurso de uma forma nacional. Mas tudo bem. O que nós temos hoje é uma ausência legislativa nesse ponto e as bancas acabam tendo muita liberdade para construírem questões e para estipularem o regramento do concurso de acordo com o seu bel prazer. É bem verdade que as bancas mais organizadas e com mais tradição na realização dos certames apresentam editais muito bem elaborados e quase sempre sem problemas. Mas muitas bancas que não têm essa tradição, não têm costume, principalmente bancas pequenas, quando fazem concursos da advocacia pública, sempre tem algum problema no edital, sempre tem algum problema na prova, sempre tem algum questionamento e não raro esses problemas são discutidos em processos judiciais, justamente porque os candidatos que se consideram prejudicados judicializam a questão e não raras às vezes essas situações terminam com decisões judiciais. Então a ausência de uma lei geral sobre concurso acaba transferindo em muitas situações para o Poder Judiciário a solução de problemas das bancas organizadoras. Mas eu estou aqui com uma questão que eu considero perfeita. Por que perfeita? Porque para mim esse tipo de questão deveria ser obrigatória para as bancas de concurso. A questão perfeita para mim, repito, que na minha opinião deveria ser obrigatória, ou seja, imposta por lei o formato da questão às bancas organizadoras, envolve ou exige do candidato o conhecimento de lei, o conhecimento de doutrina e o conhecimento de jurisprudência. E, obrigatoriamente, uma boa questão não precisa ter uma pegadinha espalhafatosa que engana todo mundo para que ela seja considerada uma excelente questão. A questão perfeita é aquela que retira, que extrai do candidato o máximo de conhecimento possível acerca do assunto cobrado na questão a partir dos pilares básicos de estudo para provas de concurso, ou seja, lei, doutrina e principalmente jurisprudência. É preciso que seja uma questão muito bem montada e principalmente atualizada com os principais assuntos relativos à disciplina e ao conteúdo da disciplina cobrado na questão. Eu vou te apresentar então, agora, a questão que eu entendo como perfeita, que está dentro desse parâmetro que penso deveria ser obrigatório para todo aquele que realiza concurso público. A questão que quero trazer para vocês é a questão número 16, Direito Administrativo, aplicada pelo CESP no concurso da PGE Pernambuco de 2018, e diz o seguinte, Direito Administrativo é a disciplina. A questão tem como enunciado o seguinte: considerando a doutrina e o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores, então automaticamente aqui ele vincula a doutrina e o entendimento jurisprudencial, embora a gente vá perceber que também é necessário conhecer de lei para responder os itens com total segurança. Então, considerando doutrina e o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores acerca do regime jurídico administrativo e do princípio constitucional da legalidade na administração pública, assinale a opção correta. Vamos lá, letra A. O princípio da legalidade veda à administração pública a prática de atos inominados. Essa é uma questão basicamente doutrinária, embora estes sejam permitidos aos particulares. Os atos administrativos inominados que não atendem ao atributo do ato administrativo chamado tipicidade,
ou seja, aquele que não se adequa a nenhum molde legal. Então nós temos que, pela tipicidade, atributo do ato administrativo, esse ato precisa se amoldar à hipótese previamente prevista em lei. Os atos administrativos inominados são justamente aqueles que não atendem ao atributo da tipicidade, razão pela qual o princípio da legalidade veda, sim, à administração a prática de atos inominados. Então essa seria a nossa resposta correta. Eu preciso conhecer da doutrina para a resposta dessa questão. Vamos analisar então por que as outras letras encontram-se equivocadas. Em virtude do princípio da reserva legal, a administração pública deve fazer o que está prescrito em lei e abster-se de atuar quando a lei proibir. Essa questão está equivocada. Aqui você precisa entender tanto a lei quanto a doutrina para se lembrar que o princípio da reserva legal não é igual ao princípio da legalidade. O princípio da reserva legal se manifesta, por exemplo, quando a Constituição Federal delimita que determinada matéria só pode ser tratada por lei no seu aspecto formal. Então, o princípio da reserva legal não é sinônimo de princípio da legalidade, razão pela qual aqui o conhecimento tanto da lei quanto da doutrina nos leva ao entendimento de que a letra B está equivocada. C. A utilização de prova emprestada nos processos administrativos disciplinares ofende o princípio da legalidade. Essa questão está errada porque esse entendimento vai de encontro à súmula 591 do STJ, que tem justamente informação contrária àquela que está estabelecida no item C. Ou seja, a utilização de prova emprestada nos processos administrativos não ofende ao princípio da legalidade. Esse é o teor da súmula 591 do STJ. Aqui você precisa, portanto, de jurisprudência, conhecimento sumulado para responder a questão no item C. Letra D. Apesar de estar submetida à legalidade estrita, a administração pública poderá interpretar normas de maneira extensiva ou restritiva com relação aos direitos dos particulares quando não existir conteúdo legal expresso. A letra D está equivocada e ela afronta a jurisprudência do STJ no sentido de que a administração não pode interpretar normas de forma extensiva ou restritiva com relação aos direitos dos particulares quando não houver conteúdo expresso legal dispondo nesse sentido. Ou seja, se a própria lei não autoriza a interpretação extensiva ou restritiva, a administração não pode fazê-lo. Nos termos da jurisprudência do STJ, portanto, a letra D está equivocada. Letra E. Aplica-se a teoria do fato consumado no caso de remoção de servidor público para acompanhar cônjuge em virtude de decisão judicial liminar, ainda que a remoção não se ajuste à legalidade estrita, jurisprudência também do STJ, questão errada. A teoria do fato consumado não se aplica nos termos da jurisprudência do STJ, nem a remoção, nem a nomeação. Inclusive, esse é um dos bons temas para cobrança em provas da advocacia pública, segunda fase. Então, a questão 16 da prova da PGE Pernambuco de 2018, para mim, é um modelo de questão perfeita, porque exige do candidato conhecimento doutrinário, exige do candidato conhecimento legal, ainda que en passant, mas exige, e exige do candidato conhecimento jurisprudencial, jurisprudência atual do STJ, sem a necessidade de nenhuma pegadinha mirabolante para fazer com que as pessoas errem por um detalhe. Aqui, efetivamente, a questão extrai do candidato o conhecimento necessário de quem fez o dever de casa e, portanto, estudou direitinho para acertar a letra A da questão 16. Essa é a questão do tipo perfeita. Na minha opinião, as bancas deveriam ser obrigadas a construir questões coerentes como essa, que exijam do candidato o máximo de conhecimento do tripé de estudo para concurso, lei, doutrina e jurisprudência, sem nenhum tipo de pegadinha mirabolante, no sentido de fazer com que as pessoas errem por detalhes na questão. Esse é o tipo de questão que, efetivamente, quem acerta é porque está em dia com os estudos, ou seja, fez o dever de casa para as provas de concurso. E você, me diga aqui nos comentários, acha que deveria haver uma lei geral para concurso? O que achou dessa questão? Qual é o tipo de questão que você prefere nas provas? Por esse vídeo eu fico por aqui, forte abraço e até os nossos próximos encontros.